E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, Gustavo Simas aqui, e nesse vídeo vamos para a introdução ao CSS Grid, esses desafios, essas lições que a gente tem na Free Code Camp, né? Caso você já esteja acompanhando, já tenha visto outros vídeos do canal aí, a gente tem essa plataforma Free Code Camp que é ensino, né, de códigos relacionados a HTML, CSS, entre outros, né, aplicações web. Então você pode conferir aí a playlist no canal que tem disponível. Então vamos lá, o primeiro, né, Create your first CSS Grid. Temos diferentes containers, né, que são classificados aqui em HTML, né, a gente tem essa classe exclusivamente, né, como dita container, e a gente pode configurar a propriedade de display para grid, e isso vai dar a habilidade da gente utilizar outras propriedades associadas ao CSS Grid, assim como lá a gente viu, né, no vídeo anterior, né, mais recente, relacionado a Flexbox, né, a gente tinha que botar a propriedade Flex no display. Aqui a gente coloca a propriedade Grid, e com isso a gente dá o Ctrl Enter 100%, a gente passa para o próximo desafio, próxima lição. Adicionando colunas com o Grid Template Columns. Aqui ele já tem um exemplo, né, que dá para a gente colocar colunas no nosso grid. Tendo isso feito, a gente vai poder modificar a visualização e a organização da nossa aplicação web, do nosso site. Ao invés de linhas, como estava ali, dá para organizar dessa forma em colunas. E ele pede aqui, né, que tenha 3 unidades de 100 pixels. E com isso a gente vai botar 3 colunas, né, de 100 pixels, cada uma dessas colunas ali. Dessa forma a gente vai conseguir visualizar aqui na output, né, na parte direita da nossa tela, do nosso display. Adicionando linhas com Grid Template Rows. Então vamos lá, né, botando o Grid Display, temos aqui o Grid Template Columns e temos também o Grid Template Rows. Aqui eu copiei errado, mas é só a gente botar o G de novo, né. Então o Grid Template Rows, ele pede que a gente tenha, né, 2 unidades de 50 pixels. Então primeira unidade de 50 pixels, segunda unidade de 50 pixels, a gente aumentou um pouquinho, né, como já estava ali em cima. E sempre lembre-se do ponto e vírgula no final, que daí caso não tenha ponto e vírgula no final, acaba podendo dar problema, né? Aqui sempre essa telinha de doação, caso você queira fazer uma doação para eles, né? PayPal, cartão de crédito, enfim. Temos o CSS Grid, as unidades, dá pra gente modificar o tamanho das colunas e das linhas. Então, a gente tem essas unidades, né? PX, Pixels e UEM, para a gente definir, não só, né, relacionado a grids, mas qualquer outra tamanho de imagens, tamanho de texto, etc., como a gente viu em outras aulas. A gente tem aqui que o FR, ele seta a coluna ou linha para uma fração do espaço disponível, automático seta o conteúdo automaticamente, porcentagem é em relação ao conteúdo do container, né, da classe superior, classe mãe ou classe pai, em que ele está localizado. Então, a nossa classe container tem que ter um Grid Template Columns, e essa propriedade do Grid Template Columns tem que ter 3 colunas com essas referentes larguras, né? Então aqui a gente já tem, né, no caso, já temos ali, né, nem precisava colocar. Dá pra gente botar um FR 100 pixels e 2 FR. Basta a gente vir aqui, né, e copiar. Vamos ali depois. Alto 50 pixels, 10%, 2 FR e 1 FR. Vamos verificar se ele quer dessa forma aqui primeiro, e depois a gente vê, possivelmente é da outra forma, né? Ele quer que a gente faça isso primeiro, colocando aqui, né, automático, depois 50 pixels e 10%, e aqui a gente vai alterar, botando, né, essas larguras específicas aqui. A princípio tem a vírgula, no caso não, eu botei errado aqui, né? Vamos tirar essa vírgula e vamos tirar esses 3 aqui. Vamos verificar, um FR 100 pixels, agora sim, né? No caso tinha ali, estava escrito automático 50 pixels, 10%, né? O tamanho das colunas, né? Dá pra gente fazer, é interessante que aqui, né, no CSS 3, né, essa versão do CSS que dá para utilizar aqui, o CSS Grid, a gente pode configurar uma coluna automática, outra coluna com pixels, outra coluna com 10%, outra coluna com fraction. Então dá para fazer essas mudanças, essa combinação mix de diferentes unidades para a gente conseguir fazer a organização da nossa aplicação web. Temos aqui o Grid Column Gap, que ele vai dar um gap, né, vai dar um espaçamento entre as colunas que a gente tem. Ele pede que a gente tenha o Grid Column Gap de 20 pixels, então em vez de 10 pixels a gente bota 20 pixels. E temos também o Grid Row Gap, né, que é o gap entre as linhas, né, esse espaçamento nas linhas. Então vamos lá, Grid Row Gap. Ele quer que a gente bote 5 pixels
e aí a gente já tem um espaçamento bem curto, né, mas dá para visualizar ali, né? Se a gente aumentar o tamanho dá para verificar melhor, né, 100%, mais do que 100%, né, o que é padrão. Você pode ir explorando, ó, aqui deu erro porque faltou ponto e vírgula, né, não se esqueçam disso. E relembrando também, caso tenha algum problema ou esteja muito difícil, pode vir aqui em Get Help, né, pegar uma dica, Get a Hint, assistir um vídeo de exemplo ou pedir ajuda no fórum de discussão que tem aí, o fórum de discussão do Free Code Camp, que tem uma comunidade relativamente ativa e pode ajudar, né, no fórum aqui em cima também tem, na parte superior direita. Temos aqui Add Gaps Faster with Grid Gap, então dá pra gente adicionar mais rapidamente os nossos gaps com o Grid Gap simplesmente, né, ao invés de botar Grid Gap Columns, Grid Gap Rows, né, Row Gap, dá pra gente botar só Grid Gap, essa propriedade, que ela introduz o primeiro valor entre as linhas e o segundo valor entre as colunas. Então a gente bota 10 pixels entre as linhas e 20 pixels entre as colunas, como ele pede ali que a gente faça para completar este desafio. E assim a gente acelera e vai mais agilmente também, né? Consegue desenvolvimento de uma forma mais ágil, que é o necessário quando a gente já tem mais uma experiência mais avançada também. Então aqui a gente tem essa Grid Column para controlar o espaçamento também, né? Dá pra gente utilizar aqui, né? Ele mostra esse exemplo, né? 4 linhas, né? 4 colunas, no caso gaps, né? Em relação aos gaps. Temos 3 linhas, 3 colunas, mais 4 gaps em relação a linhas e colunas também. E daí a gente tem um grid 3x3. E ele dá esse exemplo que a gente pode botar, né? 1/3 também, que vai fazer, né? Isso vai fazer com que o item comece na primeira linha vertical do grid e tenha, né, um espaçamento ali na esquerda, né, até a terceira linha do grid, né, consumindo 2 colunas. Então a gente tem aí 1/3, dá pra gente experimentar também outros valores para verificar como é que funciona depois, mais em específico. Temos aqui, né, botando isso, grid column 1/3, a gente tem dessa forma aqui apresentada. Ele pede que a gente faça aqui, né, o item 5 tem que ter a propriedade grid column, e já temos aqui, né, grid column no item 5, esse seletor, essa classe aqui de CSS, e ele tem que ter a propriedade grid column que resulta em consumindo as últimas 2 colunas do grid. Então, aparentemente, não é para a gente utilizar dessa forma aqui, ele tem que consumir as 2 últimas colunas do grid. Muito bem, estamos aqui então nessa parte, né, a gente teve esse item 5, e o item 5, ele diz que a gente começou, né, na segunda coluna ali, e a gente foi até a 4ª coluna, ou seja, consumindo 2, né, ali, né, a gente consome ali começando a coluna 2 e a coluna 3. Se a gente colocasse 2/3, quer dizer que ele ia começar na segunda coluna e iria até a terceira, né, então ele ia parar aqui, né, que ele determina o fim, consumindo só uma coluna. Como ele quer que a gente consuma 2 colunas, então ele começa na segunda e termina, né, o último, né, a parte mais à direita, né, a extremidade final aqui mais à direita é na 4ª coluna, e com isso a gente completa este desafio. Vamos lá para o grid row, que é da mesma forma apresentado. Ele pede que a nossa item 5 também tenha o grid row, essa propriedade. Aqui a gente já completa a primeira parte. E a segunda parte ele diz que a nossa propriedade grid row tem que resultar tendo um valor que resulte consumindo as últimas 2 linhas do nosso grid. Então dá pra gente começar dessa forma, né? Ele quer que a gente comece na segunda. Dá pra gente tentar explorar, ver se dessa forma aqui, porque a gente começa na segunda linha e termina na 4ª, né, que seria mais embaixo. A 4ª coluna é aqui embaixo, né, que não aparece, mas ele é considerado aqui quando ele está processando o nosso código. Se fosse assim, se consumiria uma linha só, né? Então é 2/4 da mesma forma como é o grid column. Vamos então alinhar um item horizontalmente utilizando o justify self. Então temos essa propriedade aqui, né, essa opção, né, de acrescentar em elementos, que ele coloca esses diferentes valores possíveis, né? O start, ele alinha o conteúdo no esquerda da célula, center alinha no centro, e o end alinha na parte mais direita, né? Então a gente, né, em termos ocidentais, a gente é mais acostumado, né, a fazer a leitura da esquerda para a direita, né? Então a gente segue esse padrão de leitura ocidental, né, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Temos o start, center e o end. Então utilize o justify self, essa propriedade, para centralizar o item o item 2, né, no caso. Então a gente vem aqui, né, ela tem que ter a propriedade justify self, que tem um valor center, ponto e vírgula, e daí ele ficou centralizado aqui no nosso item 2. Próximo desafio, vamos alinhar um item verticalmente utilizando o align self.
dá pra gente utilizar essa propriedade de align self da mesma forma, né, que o justify self é utilizado em termos ali, né, horizontais, e aqui em termos verticais a gente utiliza o align self. Ele quer que a gente coloque, né, o item 3 no end, e com isso a gente alinhou aqui, né, embaixo em termos verticais o nosso item 3. Próximo desafio, próxima lição: alinhando todos os itens horizontalmente utilizando o justify items. Então dá pra gente, ao invés de individualmente, né, fazer o alinhamento dos nossos elementos presentes aqui no nosso site, dá pra gente alinhar todos eles de uma vez só, né, em termos horizontais com o justify items. Então no nosso grid container, o container é a divisão, né, lembrando, é a classe da nossa div que contém todos os nossos itens aqui, essas caixinhas, essas boxes, retângulos coloridos. A gente utiliza o justify items. Ele quer que a gente coloque eles todos no centro, e todos vão ficar centralizados, como é expresso e apresentado daquela forma. Horizontalmente o justify e verticalmente o align items. Então vamos utilizar o align items no container, que ele vai justificar, vai, na verdade, alinhar, né, os elementos da forma que a gente colocar, né? Dá para botar o end, dá para botar o start. Você pode ir verificando aí diferentes tipos e valores, mas para passar, né, para você completar o desafio, você precisa fazer o que ele está mostrando aqui embaixo. Ctrl Enter, ou então Run the Tests ali, né, também, a gente consegue passar nesse teste. Dividindo o grid em relação a um template de área. Então dá pra gente colocar, né, dá pra gente agrupar células do nosso grid juntas dentro, né, de uma área, dada um nome customizado da nossa área, né, um nome personalizado. Dá pra gente fazer isso utilizando Grid Template Areas num container dessa forma, quando ele apresenta aqui nesse exemplo. Grid Template Areas, daí 2 pontos, a gente bota, né, header, dá para botar, né, um advertising, né, que é uma propaganda, um conteúdo. Então dá para a gente fazer um grid e de forma expressa, de forma organizada, com essa semântica aqui, como é apresentado aqui embaixo. Então, o nosso código ele vai fazer essa leitura, né, também de forma ocidental, como foi explicado anteriormente, né, da esquerda para a direita, de cima para baixo, e apresentar aqui no nossa interface de output. Temos então um container, a classe tem que ter o Grid Template Areas, como já está aqui, e tem que ter a propriedade similar ao preview, mas tem um ponto ao invés da área de advert. Então, ao invés do advert, a gente bota um ponto. Aqui, em alguns casos, quando você for tentar rodar, pode ser que ele dê problema, e já aconteceu isso, no meu caso, dependendo do navegador, e caso dê problema, você coloca aqui embaixo, né? Bota esse Grid Template Areas, tenta botar aqui embaixo, e ver se opera dessa forma, porque pode ser que ele, dependendo da interpretação e indexação que ele faz aí, ele pode não interpretar direito, mas colocando ali mais próximo, né, o Grid Template Areas, como eu mostrei, pode ser que funcione. Então, o posicionamento de itens, né, colocando itens no Grid Area com a Grid Area Property, né, essa propriedade de Grid Area. Então, dá pra gente colocar aqui header, como ele dá exemplo, mas aí a gente pede, né, que tenha um footer. Então, nosso item 5, esse nosso item aqui, tem que ter a Grid Area, essa propriedade, e tem que ter o valor footer. Só o valor footer, a princípio, né, como ele apresenta ali. Então vamos ver, né, nosso item 5 tá aqui, né, relembrando também, já falei isso em outras aulas, mas eu nunca é demais relembrar, porque ele já dá em alguns casos esses hints, né, essas dicas, né, de só altere o código embaixo nessa linha ou acima dessa linha que está comentada em verde aqui, né. E vocês podem verificar que no container a gente traçou, né, os padrões, né, aqui em cima seriam os headers, aqui nessa área, né, na parte central mais à direita seria o conteúdo, e embaixo, né, toda a parte inferior seria o footer. E no mesmo tempo, quando a gente bota Grid Area, essa propriedade com valor respectivo do que a gente escreveu aqui embaixo, né, na Grid Template Areas, ele vai botar aqui embaixo. Então, o footer vai aqui embaixo, o header ele colocaria o item 5 lá em cima. Se fosse content, ia botar o conteúdo aqui, né, onde está traçado content, advert, ia colocar ali naquela parte. Então a gente quer que seja o footer, e ela foi dessa forma, já interpretou bonitinho e legal como foi pedido, utilizando o Grid Areas sem criar um template de Areas Templates, né? Então dá pra gente utilizar também, não, sem criar necessariamente, né, um template de área, mas sim fazendo essas propriedades aqui, né, de referência
com esses números inteiros que a gente vai definindo. Então esse grid area ele tem essa representação, tem essa sintaxe aqui, né? Que é a linha horizontal que inicia, a linha vertical que inicia, a linha horizontal que termina e a linha vertical a linha que termina, né? No caso linha, né? A gente fala aqui de fila, né? Que fila a gente, em geral, né? Dependendo de como é interpretado, a fila pode contemplar tanto coluna quanto linha, né? Então aqui no caso a gente está tratando aqui relacionado à fila. Então vamos lá. O item 5, essa classe tem que ter a grid area e ela tem que estar entre a terceira e a quarta linhas horizontais e entre a primeira e a quarta linhas verticais. Então, entendido isso, vamos verificar, vamos tentar explorar aqui para ver se é isso mesmo. Entre a terceira e a quarta linhas verticais e a terceira, seguindo o padrão, né, que ele dita aqui, né, a linha de início é a terceira, como ele pede aqui a terceira. A linha vertical de início é a primeira. A linha horizontal de término, ele diz que é a quarta. E a linha vertical de finalização é a quarta também. Então vamos verificar se é isso que ele pede, que é como se fosse o futuro aqui, né? Então foi dessa forma aqui, né? A linha horizontal terceira até a quarta, né? E vertical da primeira até a quarta. E aí a gente conseguiu. Não, no caso está diferente. Vamos verificar qual é o problema aqui. Muito bem, então só faltou o ponto e vírgula, né? Esse era o problema aqui, como a gente verificou. É um problema muito comum aí em termos de quando a gente está trabalhando com código, né? Programação ou linguagem de programação ou linguagem de marcação, né? Então, mas nunca se esqueça do ponto e vírgula, porque você pode ficar muito tempo pensando num problema e a solução é simples. Reduzir a repetição utilizando a repeat function. Então, temos aqui a função de repeat, que é essa função, a gente coloca os parâmetros dentro dela, entre parênteses, né? Assim como a gente vê em várias outras linguagens de programação aí, e em CSS também é interpretável isso. Então, nosso container, ele pede que a classe container tenha o grid template columns, como já está ali, e tem a propriedade que é setada para repetir três colunas com a width, né, a largura, o comprimento, né, de 1fr, né, uma fração. Então, aqui ele mostra, né, que temos exemplos, né, por exemplo, grid template columns repeat 1fr 50 pixels, ele vai repetir, né, 1fr 50 pixels, 1fr 50 pixels, vai traduzir dessa forma aqui. E ele pede que a gente tenha 3 colunas com a width, né, de 1fr. Então vamos lá, vamos utilizar esse repeat aqui, ao invés do 1fr, 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 a gente bota 1fr e aqui no caso 3, né? Vamos verificar se é isso mesmo. É isso mesmo, 100% próximo. Limitar o tamanho do item utilizando o min-max function. Então, utilizando essa min-max, a gente define os limiares, né, inferiores e superiores do mínimo e máximo de tamanho dos nossos itens apresentados aqui na nossa interface. Então, a classe container tem que ter o grid template columns, como já está aqui, e a propriedade é setada ali para 3 colunas, como a gente já botou, e o mínimo máximo tem que ter, né, o mínimo de 90 pixels e o máximo de 1fr. Então vamos botar aqui, né, min max de 90 pixels no caso, e o máximo de 1fr, né? Muito bem, então aqui no caso a gente tinha, né, o necessário era alterar o valor referente depois dentro da função repeat. Então a gente tem uma função dentro de uma função. Então no caso a gente tem um repeat, a gente vai repetir 3 colunas que tem um tamanho mínimo de 90 pixels e um tamanho máximo de one fraction, uma fração da nossa interface aqui. Então ali a gente pode ir alterando e verificar como elas se operam ali, né? Então dá pra gente utilizar isso também aqui no CSS, uma função dentro de uma função, né? Uma função que chama outra função. Criando layouts flexíveis utilizando o autofill. Dá pra gente utilizar esse autofill, que ele vai se completar automaticamente, né? Se preencher automaticamente. Então, como ele pede aqui, né, no primeiro grid, utilizar o autofill com o repeat. A gente bota o autofill, né, dentro do repeat aqui, né, como é requisitado, para preencher o grid, né, as colunas do grid, que tem um mínimo largura de 60 pixels dentro do min-max e o máximo de 1fr. Então a gente pode modificar aqui, né, mudar o tamanho
da interface para verificar o autofill em ação. Então o nosso container já tem esse grid template columns, em vez do 3 a gente tem que botar o autofill. Vamos ver se é isso mesmo. Aqui autofill ele preencheu automático e aqui ele vai fazer o preenchimento total automático do que a gente tem, né? 100%. E aí a gente passou essa lição, passou esse desafio, criando layouts flexíveis utilizando o AutoFit. O AutoFit ele trabalha aqui, né? Ele é dito informado que ele trabalha identicamente ao autofill. A única diferença é que o tamanho do container, quando o tamanho do container excede o tamanho de todos os itens combinados, o autofill ele continua inserindo colunas vazias, né? Como a gente viu anteriormente, e bota os itens para o lado, enquanto o AutoFit ele colapsa todas essas linhas vazias e deixa o tamanho assim, ele vai regulando, né? Alargando, né, o tamanho dos itens para o tamanho do container. Então tem uma nota, né, uma observação: se o seu container não consegue fitar, né, dar o fit para todos os seus itens numa linha, ele vai mover para uma outra linha. Então aqui a gente pode botar, ao invés do autofill, também o autofit. Utilize o autofit com repeat para preencher o grid com as colunas tendo o mínimo de 60 e o máximo de 1 FR. Então temos aqui o grid columns, ao invés do autofill, aqui embaixo no caso, né? Container 2, ao invés do repeat 3 temos o autofit, e o autofit ele opera dessa forma aqui, né? Enquanto a gente tem o autofill em cima, ele vai botando colunas vazias, né? O autofit ele vai preenchendo aqui, né? Alargando o tamanho dos itens, e com isso a gente tem uma responsividade, né, da nossa interface que ocupa todo o espaço disponível, né, utilizando toda a largura dinâmica, podemos dizer assim. Utilizando o Media Query para criar layouts responsivos. A gente viu o Media Query para fazer algumas animações e para fazer algumas referenciações em termos um pouco mais voltados aí também questão de movimentação, né, e moção com o CSS, e dá para a gente fazer isso em termos de responsividade para deixar o site mais acessível, mais organizado também. Então temos aqui, né, o CSS Grid pode ser um jeito fácil de a gente criar sites mais responsivos utilizando o Media Query para rearranjar as áreas do nosso grid, alterar as dimensões e rearranjar o posicionamento de alguns itens. Então quando a nossa viewport é referente ao tamanho da janela, né, que a gente está operando, que a gente está visualizando, que o usuário está visualizando a página, é maior, 400 pixels ou mais, né, a gente faz com que o header ocupe o topo da linha, né, completamente, e o footer ocupe a área do fundo completamente. Então, quando a viewport é 400 pixels ou mais, então 400 pixels ou mais é uma largura mínima, né, o min width de 400 pixels, a gente tem que fazer com que o grid tem que ter essa classe, né, grid template areas, colocando que um header seja totalmente em cima, né, e o footer ocupe tudo embaixo, que é essa parte aqui que ele diz, né? Então aqui ao invés do advert tem que botar o header, e ao invés do advert também botamos o footer, e aqui dá pra gente verificar talvez, né, a gente faz essa mudança, né, alargando o tamanho da viewport, a gente vê que o header ocupa o tamanho completo da nossa página, né? Então dá para ir em diferentes tamanhos aqui, verificar como é que ele se comporta na nossa interface. Até o próprio Chrome, entre outros navegadores, tem a possibilidade de verificar, né, como é que seria a visualização de uma determinada página em dispositivos móveis. Então aqui dá para a gente, próxima lição, criar grids dentro de grids. Então, por exemplo, citando o display e o grid template columns, essas propriedades no elemento do classe 3, item 3, né, da classe item 3, a gente cria um grid dentro de um grid. Torne o elemento, né, com a classe 3 como um grid com duas colunas, e setando na largura automática com um FR, um fraction, utilizando o display. Então vamos lá por partes, verificar qual é o segmento que a gente tem que alterar. Identificamos o segmento, esse segmento aqui que tem os comentários. Aqui o item 3, a classe tem que ter o grid template columns, essa propriedade, com auto e um FR como valores. Então vamos lá, grid template columns, auto e um FR, e daí a gente seta dessa forma. E o item, classe do item 3, tem que ter a propriedade de display com o valor grid. Então a gente vai criar um grid dentro de um grid, display
grid. Dessa forma aqui, a gente criou um grid dentro do outro grid, como a gente estava ali, né? Dá pra gente mudar, ver como é que estava antes, verificar a forma, estava dessa forma, né? Em duas linhas, mas botando o grid a gente criou esses containers ali que ocupam todo o espaço. E aqui terminamos toda essa parte de CSS Grid. Então, aqui a gente concluiu, né, com todos esses vídeos que foram apresentados e estão aí disponíveis no canal. Caso você não tenha conferido, pode verificar a playlist, né, HTML, CSS, JavaScript, ali com FreeCodeCamp. A gente terminou todas as lições referentes aqui à primeira parte, né. Agora, a próxima parte seria fazer os projetos, né, os desafios, e fazendo esses 5 projetos, você tem direito a um certificado que comprova que você completou aproximadamente 300 horas, né, de aprendizado com o HTML, né, CSS, e entre outras questões de acessibilidade, né, de visual design, responsividade também. Claro que todos os vídeos não completam 300 horas, né, e os projetos aqui, dependendo, né, eles vão ficando cada vez mais complexos e pode demorar algum tempo até você completá-los, fazer todos eles, mas sugiro que tente fazer, né, aqui o Responsive Web Design Projects, porque você vai receber um certificado no final, e isso é bastante interessante até para treinar, não necessariamente pelo certificado, mas para você treinar em prática, né? Tem projetos aqui em prática que você pode treinar as habilidades, todas essas habilidades aqui presentes. Então o FreeCodeCamp tem vários outros programas, né, de capacitação aqui, né, JavaScript, front-end, APIs, entre outros, né, tem Machine Learning com Python, que dá pra gente ir verificando em outros vídeos aí no canal. Então deixem um like no vídeo, se inscreva no canal que isso ajuda bastante. Qualquer dúvida, sugestão, crítica é só deixar nos comentários e até a próxima. Valeu!